E aí, pessoal, tudo bom? Vamos resolver essa questão do IFMT de 2026, questão 40 de matemática. Uma janela decorativa tem o formato de um hexágono regular ABCDEF, com cada lado medindo 80 centímetros. Dentro dela, há um retângulo formado pelos vértices B e F e pelos pontos médios G, do lado EF, e H do lado BC, conforme ilustrado na figura. Quais são as dimensões do retângulo BFGH? Pessoal, primeiramente vamos lembrar que um polígono regular é um polígono que tem todos os lados iguais, ou seja, da mesma medida, e os mesmos ângulos internos. Então, como é que a gente tem um hexágono, que é uma figura que tem 6 lados, e ele é regular, significa que esse lado vai ser igual a esse, que 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 vai ser igual a esse. E a mesma coisa para os ângulos internos. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse, que também vai ser igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. O lado ele dá pra gente, ele fala que mede 80 centímetros, então cada um desses lados aqui vai medir 80 centímetros. Pessoal, o que ele está pedindo são as dimensões desse retângulo aqui que ele formou. Vamos primeiro começar com esse comprimento aqui. Ele fala que esse ponto G aqui é o ponto médio do lado EF. Ou seja, ele está na metade desse lado EF. E como a gente sabe que esse lado mede 80, porque todos os lados medem 80, então cada partezinha dessa daqui vai medir 40, concorda? Porque é a metade, 40 centímetros. Então a gente já sabe que uma das dimensões desse retângulo aqui que ele pediu é 40 centímetros. Então agora a gente já pode eliminar essas três primeiras alternativas aqui, só tem essas duas. Agora a gente só precisa encontrar a dimensão desse lado maior aqui. Pessoal, o que a gente pode usar para calcular essa dimensão? A gente sabe que esse lado aqui mede 80. E esse outro lado aqui também mede 80. Outra informação que a gente tem é esse ângulo aqui. O exercício não dá pra gente qual a medida desse ângulo, mas como isso aqui é um hexágono regular, a gente pode calcular esse ângulo porque a gente tem uma fórmula para saber qual que é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. E essa fórmula é assim: S, que é a soma dos ângulos internos, é 180 graus que multiplica n menos 2, sendo n a quantidade de lados do polígono. Como aqui a gente tem 6 lados, isso aqui vai ser igual a 180 que multiplica 6 menos 2. Então isso aqui vai ser 180 vezes 4, que é igual a 720 graus. Então a soma de todos os ângulos internos dá 720 graus. Então quanto que vale cada um desses ângulos internos? A gente só precisa dividir 720 por 6, porque são 6 ângulos. Então o ângulo interno é igual a 720 sobre 6, que dá 120. Pessoal, então esse ângulozinho aqui, ele mede 120 graus. Pessoal, com isso aqui a gente já consegue até resolver esse problema aqui, só olhando pelas alternativas. Porque em uma das alternativas ele deu que esse comprimento que a gente precisa encontrar é 80 e a outra alternativa dá que é 80 raiz de 3. Se esse comprimento aqui fosse 80, esse triângulo aqui seria equilátero, concorda? Porque todos os lados são iguais. Mas os ângulos internos de um triângulo equilátero são todos 60 graus. E como esse ângulo aqui a gente já viu que é 120, então esse triângulo aqui não pode ser equilátero. Então só sobra a alternativa E, que é 80 raiz de 3 centímetros. Mas se você não tivesse visto isso, você poderia calcular esse lado aqui usando a lei dos cossenos. Pessoal, a lei dos cossenos ela diz o seguinte: para um triângulo qualquer, se os lados desse triângulo são A, B e C, e a gente conhece esse ângulo aqui, eu vou chamar de alfa, então C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo, que é alfa. Então a gente precisa de um cosseno aqui para achar o lado. Como é que a gente só tem esse ângulo de 120? Você precisaria lembrar do cosseno de 120. Mas geralmente a gente trabalha com cosseno e seno dos ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60. Então, em vez de olhar para esse ângulo 120 aqui, vamos olhar para esse ângulo aqui. Porque lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180? Então, se esse ângulo aqui é 120 e esses dois ângulos são iguais, porque esse triângulo é isósceles, então esses dois ângulos aqui precisam ser iguais, então eles só podem ser 30, né? Porque 120 mais 30 é 150 e mais 30 vai dar 180. Então, isso aqui mede 30. E esse outro também.
Por que que eu fiz isso? Porque agora, em vez de a gente aplicar a lei dos cossenos considerando esses dois lados aqui, a gente vai usar esses dois lados aqui. Porque eu conheço o cosseno de 30 graus. Pessoal, 30 graus é um ângulo notável, então a gente. Meio que vocês têm que decorar essa tabelinha aqui. Que é basicamente o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. Então, na teoria, vocês têm que ter todos esses valores aqui na cabeça. Então, o cosseno de 30 graus eu estou vendo aqui que é a raiz de 3 sobre 2. Então, a gente pode usar isso aqui na fórmula da lei dos cossenos. Então, vamos substituir aqui. Qual que é o C no nosso caso? O C é esse lado aqui, que é 80. Então, 80 ao quadrado é igual a ao quadrado. Qual que é o A? É esse 80 aqui. Então, vai ser 80 ao quadrado, mais qual que é o B? O B é o valor que a gente quer encontrar, que eu vou chamar de x. Mais x ao quadrado, menos 2 vezes A é 80, e o B é x, vezes o cosseno de alfa. Alfa aqui é 30. Então, o cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Tem esse 80 ao quadrado dos dois lados da igualdade, então a gente pode só cortar isso aqui. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes 80 vezes x vezes raiz de 3 sobre 2 igual a zero. Igual a zero porque a gente cancelou esse 80 quadrado com esse 80 quadrado aqui. Nessa multiplicação aqui a gente tem um 2 aqui e um 2 aqui embaixo, então a gente só corta também. Então a gente vai ter x ao quadrado menos 80x raiz de 3 igual a zero. Então a gente pode passar esse menos 80x raiz de 3 para o outro lado. Então a gente vai ficar com x ao quadrado é igual a 80x raiz de 3. Eu trouxe aqui para cima porque a gente estava sem espaço. Então a gente tem x ao quadrado igual a 80x raiz de 3. Então eu passo esse x para cá dividindo, porque aqui ele está multiplicando. Então eu vou ficar com x ao quadrado sobre x igual a 80 raiz de 3. X ao quadrado sobre x dá x. Então x é igual a 80 raiz de 3. E como a gente já sabia, né, que o gabarito era a letra E, a gente chegou aqui no x, que é 80 raiz de 3. Então é isso, pessoal. Peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal para apoiar a gente. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.